Esse episódio começa com o Lula Molusco extremamente irritado com o Bob Esponja por ter sido acordado pelos barulhos altos que ele estava fazendo sem nenhum motivo. Por conta disso, o Lula Molusco vai até lá e diz algo que acaba mexendo bastante com o Bob Esponja. Ele fala que existiam dois tipos de pessoas no mundo, aquelas que eram normais e aquelas que eram que nem ele. E em seguida, berra dizendo que ele deveria tentar ser um pouco mais normal. Ouvir isso faz com que o Bob Esponja fique muito triste e a gente percebe que, de fato, ele guardou aquelas palavras e ficou pensando sobre isso mais do que costumava fazer normalmente quando era xingado pelo Lula Molusco. Ele fica se perguntando o que tinha de errado com o jeito dele e o que era ser normal. Naquela mesma noite, o Bob Esponja assiste uma fita que ensinava a tal arte de ser normal. Só que, pra dizer a verdade, aquilo mais parecia um manual de como arruinar a sua vida e se tornar um zumbi sem personalidade, destinado a um futuro tedioso e dias monótonos, agindo, se vestindo e pensando de forma praticamente igual a todos à sua volta, somente para ser aceito e considerado normal, repetindo sempre o mesmo e mantendo esse sorriso no rosto que com certeza não era normal e que sinceramente parece que reprime muita coisa e esconde algumas doenças psicológicas adquiridas por causa de tudo isso. No dia seguinte, quando o Lula Molusco chega no trabalho, não dá outra. A gente descobre que o Bob Esponja agora estava tentando ser mais normal e seguindo os passos daquela fita que ele assistiu sobre o assunto. E cara, chegava até a ser bizarro ver o Bob Esponja se comportando daquela forma. Aquilo não tinha absolutamente nada a ver com ele mesmo. Parecia que tinham o trocado por outra pessoa. E além disso, agora ele estava produzindo hambúrgueres de um jeito, entre aspas, normal, como se fossem papéis de um relatório, e não do jeito animado que ele costumava fazer antes. O que no começo, o seu siriguejo aprovou bastante, porque estava dando mais dinheiro. Com o passar dos dias, o Bob Esponja vai gradativamente se transformando num NPC. Ele muda a casa dele, muda a forma de agir e depois de quase um mês já estava irreconhecível e podia ser considerado alguém normal. O problema é que chega em um ponto onde os clientes do Siri Cascudo percebem uma clara decadência no padrão de qualidade dos hambúrgueres, que agora estavam parecendo mais folhas de papel do que comida. E isso faz com que todos fiquem muito bravos e decidam ir embora dali. No começo estava tudo bem pro seu siriguejo, só que agora que o negócio começa a pesar no bolso dele, ele percebe que tinha alguma coisa errada e que com certeza preferiu o antigo Bob Esponja trabalhando para ele, aquele extremamente esquisito e que passava bem longe de ser normal. A questão é que por mais que o Bob Esponja tivesse conseguindo produzir mais hambúrgueres, agora ele já não estava mais trabalhando com carinho e colocando o coração dele naquilo, porque estava tentando se moldar ao que seria considerado normal. Em meio a isso, ele acabou perdendo alguma coisa que o tornava ele mesmo. Acabou perdendo aquilo que o cativava a fazer o que amava e que produzia bons frutos. Para se tornar alguém aceito, ele se tornou alguém tedioso e que fazia tudo no automático. E quanto mais a gente tenta mudar quem a gente realmente é para fugir do julgamento dos outros, mais a gente acaba se tornando alguém que faz as coisas no automático, que se veste no automático, que trabalha no automático, que fala coisas no automático. E isso gradativamente nos mata por dentro, todos os dias. Em meio a toda essa mudança, o Bob Esponja descobriu que ser normal não era uma fórmula mágica para a felicidade. Não era algo que vinha somente com coisas boas, porque desde que ele começou a ser normal, ele acabou perdendo o emprego, perdeu o melhor amigo que agora considerava ele chato demais e acabou sendo ainda mais odiado pelo Lula Molusco, que agora não gostava dele porque se sentia inferior por não ser tão normal quanto ele. E adivinha, o Lula Molusco não queria ser julgado. Depois de passar por tudo isso, o Bob Esponja se dá conta de que ele não queria ser normal e na verdade preferia ser o cara esquisito que ele era de verdade. No entanto, quando ele tenta voltar a ser quem ele era antes sozinho, percebe que aquilo não seria tão fácil, porque ele já tinha vestido aquela máscara por tanto tempo que agora não estava conseguindo tirar ela. Ele mal se lembrava de quem ele era de verdade, quem ele era antes de tentar se moldar
pra parecer normal. E quando a gente para pra pensar, chega a ser louco o quanto isso realmente acontece na vida real com as pessoas. O Bob Esponja então vai atrás da ajuda do cara mais esquisito que ele conhecia pra tentar desfazer aquilo. E o Patrick então incentiva ele a ser esquisito mesmo e fazer as coisas que ele realmente gostava de fazer, sem se preocupar com o julgamento dos outros. No começo parecia até que estava funcionando, e ele estava lentamente voltando a ser o que era, mas depois a gente descobre que, pelo visto, não teria como ele voltar, porque tinha mudado permanentemente. Porém, quando o Lula Molusco surge por ali com a nova aparência normal dele, o Bob Esponja acaba tomando um susto tão grande, com medo de ficar daquele jeito pra sempre, que acaba, enfim, voltando a ser quem ele era de verdade, de uma vez por todas. Às vezes a gente busca ser aceito ou fugir do julgamento das pessoas, mudando quem a gente realmente é, de várias maneiras diferentes, somente para parecermos mais normais. Mas a verdade é que, independente de como a gente seja ou do que a gente faça, sempre vão haver julgamentos, comentários maldosos, pessoas nos odiando com toda a força pelos mais diversos motivos desse mundo. Então, já que tu vai ser odiado mesmo, já que não tem nada que possa ser feito sobre esse aspecto da vida, eu acredito que seja muito melhor e mais leve viver sem nenhum tipo de máscara. Viver sem ficar tentando se adaptar àquilo que não vai fazer as pessoas encherem o teu saco. Se manter tentando agradar pessoas que não te deram nada, não ligam pra ti e porque elas vão te achar menos estranho. Eu acredito que a gente deve ser da maneira que nos faz feliz de verdade e que representa quem nós somos, o que pensamos e o que sentimos de verdade. É claro que vão haver julgamentos, mas e daí? O importante é se segurar firme em quem a gente é e não se esquecer, por mais que o mundo não torne isso uma tarefa fácil. É preciso abraçar e valorizar aquilo que nos torna diferentes. O normal em si já é uma ideia diferente para cada um, e desde que nós sejamos pessoas decentes, que não buscam fazer mal para ninguém, não tem absolutamente nada de errado em ser esquisito. Afinal, como disse Van Gogh, a normalidade é como uma estrada pavimentada. Tu caminha confortavelmente, mas as flores nunca crescem lá.